São preferíveis avocações em dias e horas determinados? Obviamente que sim. Vamos ver por quê. Sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilia os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso, para a vossa satisfação pessoal. Então é importante que a gente entenda que o dia, hora e lugar determinado vai facilitar as comunicações. O lugar é simplesmente por criar-se uma barreira magnética para a proteção do ambiente. E o dia e hora, porque os espíritos têm ocupações no mundo espiritual, eles têm trabalho no mundo espiritual. E aqueles que querem falar que nosso lar não está previsto na obra Codificação, até aqui eles têm ocupações com horas em locais determinados. Então, é importante que a gente entenda que eles não vêm apenas para nossa satisfação pessoal, eles vêm para trabalhar conosco, eles vêm para colocar para nós um conjunto de ações, um conjunto de atividades importantes para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso entendimento do trabalho que se tem a fazer. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quer dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível porque o recolhimento se faz o mais perfeito. Isso aqui é outro detalhe. Onde que vai estar a reunião mediúnica numa casa espírita? Numa sala à parte. Se a casa não tem a sala à parte, então essa reunião não deve ter público no dia da reunião mediúnica. Se é uma sala para tudo, então hoje é mediúnica, amanhã é reunião pública e assim sucessivamente. O ideal é que a reunião mediúnica seja numa sala exclusiva para a reunião mediúnica, onde seja proporcionado o recolhimento, onde seja possível as pessoas estarem da forma mais serena possível, sem nenhum barulho provocado ali que irrite os médiuns ou que desconcentre os médiuns. Então, esse trabalho, essa comunhão de ações, de pensamentos, de sentimentos, é que vai fazer com que a gente possa trabalhar melhor e a gente possa realizar mais em prol de nós mesmos, realizar mais em prol dos espíritos que estão para ser ajudados. Na época do Kardec, era para trazer informação, e hoje é para que eles sejam instruídos. A gente cansa de dizer isso, é importante que a gente entenda isso, e se alguma casa espírita tenha por missão trabalhar com informações, revelações, esteja muito vigilante com lugar, hora, lugar, dia e hora, e equipe. A equipe tem que estar muito bem sintonizada com o bem. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Esta pergunta era escusada porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. As virtudes dos talismãs de qualquer natureza, das medalhas de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Bom, gente, aqui nós temos que observar o seguinte. Se você for lá na loja, comprar uma medalha, um talismã, aqueles colares grandões, que as pessoas falam, isso aqui por causa tem essa pedra verde, porque tem essa pedra azul, porque tem essa pedra amarela, vermelha, cada um com as suas teorias, tem o poder de. Isso, para nós espíritas, sabemos que não existe. Apenas vai criar na sua imaginação uma fortaleza psíquica que não vai ser tão importante quanto a fortaleza psíquica que você desenvolver pelas conquistas morais, pelas conquistas éticas do seu dia a dia. Então nós temos que procurar ver como devemos agir diante de determinadas situações, determinadas informações. Portanto, ele diz ali, os bons espíritos, ou um bom espírito jamais dará esse conselho para comprar isso ou aquilo. Mas o comércio precisa de vender. Alguém cria uma teoria e começa a produzir aqueles produtos e querem vender.
Se você quer usar porque achou bonito, use. Mas na mediúnica, procure entrar dentro da reunião mediúnica da forma mais simples possível, da forma mais natural possível, sem muito adornos, limita-se um relógio, aliança, o brinco, acabou. Aos cordões, colares, é bom que a gente evite levar. Imagine você ter que dar passe numa pessoa com os braços cheios de pulseiras que fazem barulho. Aí você está lá na mediúnica, quando você vai fazer esse movimento, faz aquele chocalho. Então nós temos que evitar determinadas situações. Vamos chegar da forma mais simples, da forma mais compatível com o recolhimento que a reunião mediúnica quer. Lembrando que medalhas, amuletos, triângulos, círculos, só existem influências nas crenças de espíritos imperfeitos. Os bons espíritos, isso aí nada tem de mágico, de sobrenatural, de poder. E assim também sobre os maus espíritos, também não vai ter nenhum poder sobre eles. Os zombeteiros e os imperfeitos se comprazem nesse tipo de informações, nesse tipo de brincadeiras às vezes. Que você deve pensar? 2 espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres em horas indevidas. Encontrar no cemitério, debaixo da ponte, no meio da mata. Nós temos que ter cuidado. Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre útil e não raro perigoso. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre os cérebros fracos. Aí o espírito fala assim, você tem que ir na moita de bambu, às 8 horas da noite, a 1 hora da madrugada, acender uma vela. Aí você chega lá já com sono, correndo o risco de ser picado por uma cobra, acende a vela, qualquer ventinho vem e joga com uma palha do bambu em cima daquela vela, pega fogo, ao prejuízo ecológico. Isso, sem contar o prejuízo, pode trazer também como prejuízo material e a vidas, não só de animais, como de pessoas que estão ali perto. Então, tudo nós temos que ter bom senso, vigilância. Vai acender uma vela na cachoeira. Às vezes, a gente precisa de estar numa cachoeira para que aquelas energias da natureza refaçam as nossas energias psíquicas. Isso é um fato. Agora, você fazer disso uma total necessidade, fazer disso uma total... criar outras situações ali no meio, para que você vá lá, acenda uma vela, bota não deixa, né? E outras coisas mais que às vezes as pessoas querem fazer, você está correndo risco, primeiro, de estar sendo enganado por um espírito malfazejo, ou um espírito que gosta de, como ele fala aqui, absolutamente inútil. Então, numa situação dessa, você está mistificando, está sendo mistificado ou mistificando, e aí você pode estar sob a influência, e certamente estará, de um espírito mau. Isso pode trazer nos cérebros fracos determinadas imaginações perigosas, criando na pessoa menos defesa psíquica, menos condições de se defender, de raciocinar, de entender os mecanismos reais da vida. E aí nós temos então que procurarmos trabalhar o nosso íntimo para que a gente possa estar em condição cada vez mais de agir no bem, para o bem e pelo bem. E para isso, necessário se faz que tenhamos todas as condições de nos precaver dessas, vamos dizer assim, dessas enganações que os espíritos tentam fazer. E para que a gente se livre dessas enganações, necessário se faz que estudemos o livro dos médiuns. Não vamos procurar ir para lugar perigoso, não vamos procurar horas indevidas, temos a nossa reunião mediúnica, tal dia da semana, em horário compatível com a necessidade e possibilidade dos integrantes. Se nossa possibilidade é de 8 às 9,
é de 8 às 9h30, é de 8 às 9h30. Se é de 7h30 às 9h30, é de 7h30 às 9h30. Então vamos ter aquele horário compatível, normalmente 7h30, 9h30 da noite, ou num domingo, 7h30, 9h30 da manhã, mas é compatível com todo mundo, todos podem pegar seu ônibus no início e no fim da reunião, todos vão, quem vai de carro vai sair seguramente naquele horário, ou seja, vamos estar dentro de um patamar de segurança e em local apropriado. Qual é o local apropriado? Na casa espírita, na sala de reunião mediúnica. Não vamos inventar muita coisa além disso para não trazermos problemas. Nós temos que ir na floresta meia-noite porque vai vir um ser de outro planeta alto lá. Vamos seguir o que está no... Nós somos kardecistas, somos espíritas, cristãos kardecistas. Vamos seguir o que está no livro dos médiuns. A reunião mediúnica é numa sala mediúnica. Mas você falou que a gente pode ir na cachoeira. Numa cachoeira, você vai no seu momento de lazer, estar em contato com a natureza, fazer suas meditações, suas orações, dependendo do clima e das condições de segurança, tomar um banho. E aí, você está em contato com a natureza. É uma situação. Não achar que ali é o local para você fazer uma reunião mediúnica. Não é. Mas quando a gente está meditando, não está recebendo comunicação dos espíritos, pelo mecanismo da intuição, da inspiração. Mas quando acontece isso comigo, eu incorporo logo. Então não entra em estado de concentração. Vai lá, tome seu banho, faça suas orações, converse, acompanhado de alguém sério, e aí é tranquilo. Para que a gente não caia em situações que nos coloquem em risco ou em condições vexatórias. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material e for a superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Então, o dia e a hora, a não ser pela repetitividade do dia e horário, nenhuma influência tem. Então, se eu quero minha reunião é segunda-feira, vai ser toda segunda-feira. Se é terça, toda terça. Se é quarta, toda quarta. Se é quinta, toda quinta. Se é sexta, toda sexta. Se é sábado, todo sábado. Se é domingo, todo domingo. Se é uma vez por mês, uma vez por mês. Mas dia, estabelecemos o dia. Agora vamos estabelecer o horário. Conforme já dissemos antes, o horário compatível com a possibilidade do grupo. Então estabelecemos o dia e o horário e a frequência, toda semana. Então toda semana, naquele dia da semana, toda semana, às segundas-feiras, às 7h30, às 7h30 da noite, estaremos reunidos para a reunião mediúnica. Então, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, estamos reunidos para a reunião mediúnica, que encerrar-se-á às 9h30 da noite. Então, começou às 7h30 da noite, terminou às 9h30 da noite, 2 horas de reunião, então dá tempo de fazer um bom estudo, uma boa meditação, uma boa oração, porque o tempo de comunicação não pode ser muito grande. E até, eu citei aqui 2 horas de reunião, mas normalmente as pessoas fazem 1h30. Não é muito bom fazermos 2 horas de reunião. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Aí é um detalhe importante, a pessoa chega e fala assim, não, eu vou fazer essa reunião mediúnica de tantas horas que eu dou uma fugidinha do serviço. Não pode. Primeiro, fugidinha do serviço está errado. Ele vai estar tenso, vai estar preocupado, não vai estar concentrado, e a hora do serviço é a hora do serviço. Então, sair do serviço, se eu pude passar em casa, eu passo, se eu não pude sair do serviço, vou direto para a reunião mediúnica, ali eu faço uma reunião mediúnica, volto para minha casa. É esse o objetivo. Para as pessoas sérias, que querem trabalhar de forma séria, de forma responsável, de forma condizente. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Logicamente que vai depender do espírito e principalmente de quem chama e para que chama. Isso depende do caráter deles e do motivo que são chamados. Então, um espírito sério quer ser chamado para reuniões sérias. Um espírito brincalhão quer ser chamado para reuniões que vão poder brincar. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Então, a minha reunião, nós estamos nos buscando esclarecer,
mas nós estamos em dúvida num determinado assunto e queremos a ajuda do Espírito. Evocamos, por exemplo, Erasto. Ele virá de boa vontade, desde que as condições para sua comunicação estejam dentro daquilo que é previsto para um espírito superior, quando é louvável o objetivo e o meio lhes é simpático. Lhe é possível passar ali a mensagem. Caso contrário, ele pode até vir, intuir alguém a passar, mas ele não vai passar. Ele vai tentar controlar a mensagem, mas a gente sabe que não vai ter a mesma qualidade. Então, os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que demonstrem. Então, se a gente tem afeição por aquele espírito e a gente tem fins sérios de aprender, o espírito vai ficar muito feliz de poder vir passar aquela comunicação. É importante que a gente entenda isso. Então posso evocar Erasto numa reunião mediúnica? Pode, mas ele pode não vir. Por uma série de fatores ele pode não vir. Conforme já estudamos anteriormente. É um espírito superior, é um espírito de grande conhecimento, de muita responsabilidade frente aos seus afazeres, suas atividades, e ele vai estar sempre presente quando o objetivo é sério. Assim como ele pode estar aqui presente nos ajudando. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens, e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Assim como nós, seres humanos, tem aqueles que gostam de viver na roça, lá isolado do mundo, temos também aqueles que gostam de estar presente, que gostam de viver conosco, conviver conosco. Então, tudo aquilo que nós venhamos a externar, tudo aquilo que nós venhamos a vivenciar na nossa vida, é importante para o nosso entendimento. Procuremos, assim, agir das melhores formas possíveis para mantermos um bom sentimento, um bom entendimento e as nossas ações serem sempre boas perante aquilo que nós precisamos fazer. E, portanto, se existem pessoas que gostam de ficar isolados no meio do mato, se sentem bem estar lá sozinhos numa casinha do campo, existem aqueles que gostam de estar num prédio bem grande, bem cheio de gente, ou em reuniões bem tumultuosas, em festas, em shoppings. E outros já querem ter a atenção das mais variadas formas possíveis. Também assim existem espíritos. E a gente tem que saber discernir como nós estamos agindo, como esses espíritos estão reagindo e interagindo conosco. O espírito que fica triste por ficar deixado de lado é porque ele não está trabalhando como deveria no mundo espiritual. A menos que ele tenha o compromisso de trabalhar com os homens. Entre os espíritos também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas cujas respostas se ressentem o mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Então, você conheceu aqui na Terra um cientista que naqueles momentos que você conversava com ele, dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo de amigos, ou na escola, ele conversava ali daquele assunto. Fora dali ele estava introspecto. Se você o invocar depois da morte, ele vai estar introspecto. E se ele não quiser, naquele momento, vir conversar, ou se os assuntos que ele conversava, ao chegar no plano espiritual, viu que é tudo diferente, ele não vai gostar de falar que estava equivocado, e ele vai estar sempre expressando o mau humor de estar ali presente. São os misantropos, conforme eu já disse antes, aquelas pessoas que gostam de ficar lá isoladas no meio do mato, gostam de ficar dentro de uma sala estudando. E os espíritos respeitam a necessidade evolutiva de cada espírito. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que, quase sempre, tem a inspirá-lo a curiosidade. Se vem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise um fim sério e instrutivo.
Então, os espíritos que já estão aclimatados no plano espiritual, já têm ocupações importantes no plano espiritual, para que eles vão querer atender alguém que lhe seja desconhecido? Certo? Aí você gostava muito de um ator que morreu, você quer evocá-lo. Ele nem sabe quem você é. Aí você só está ali para querer bater um papo de curiosidade, até mesmo para fazer fofoca depois e ficar famoso. Ele não vai. Ele só vai conversar e vai se comunicar com pessoas que necessariamente vão estar com o coração aberto às boas informações, a se instruir dentro daquela conversa, dentro daquele bate-papo, sem nenhuma curiosidade. A curiosidade que pode ter é aquela curiosidade de aprender, de se reformular conceitos, de procurar fazer isso melhor. Agora, aquela curiosidade de saber fofoquinhas não é coisa de espírito superior. Nota: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, para saber se alugará ou venderá a sua casa. Outro para saber que lucro tirará de sua mercadoria. O lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Isso é uma das coisas que mais incomoda os espíritos bons e os espíritos sérios. Agora, certamente que vai ter espírito que ele vai querer dar uma comunicação para um filho, dar orientação geral para ele ter mais responsabilidade, para ele tomar determinadas ações, para ele evitar tomar outras. E às vezes se dar em sonho, não na mediúnica, por inspiração, por intuição. Nossos parentes de além-túmulo, por nós, só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, olha como que é importante. O que vai nos ligar aos nossos familiares? Os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores afeições. Se a gente quer fazer deles um feiticeiro para dar dicas importantes para o nosso futuro, não é a eles que nós deveremos dirigir. É o feiticeiro mesmo. E tem consequências graves para quem evoca e para quem se prestou de médium para essa evocação. No caso dos feiticeiros, que existem no plano espiritual, que normalmente são espíritos manipuladores de energia, que trazem sempre problemas para todos nós. É claro que não nos podem ter grande simpatia e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. Então, muitas das vezes, a pessoa está lá querendo essas comunicações. Onde você escondeu o dinheiro? Ele não está nem aí. Ele já arrependeu de não ter gastado o dinheiro com coisas que ele gostaria de gastar, de não ter feito mais caridade. Aí você quer o dinheiro para satisfazer o teu ego. Trocar de carro, comprar bijuteria. Ele não vai te falar. Agora, se você tem aquele dinheiro escondido e você já tem um bom sentimento, se realmente for muito dinheiro, uma parte eu vou dar para os pobres, pode ser que ele entenda a necessidade de te passar a informação. Cada um com seu cada um ao longo de sua vida. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Não, um espírito bom e um espírito mau, de acordo com a solicitude que nos é chamada, nós podemos colocar aqui, o espírito bom é o bom e os maus espíritos. Aqui quando a gente chama um espírito bom, ele vai vir mais rápido e um mau espírito ou um espírito mau vai vir mais rápido. Qual que vai atender mais facilmente? Fica claro que o mal pode vir com mais facilidade. Mas as consequências são graves, conforme estudamos anteriormente. Os bons podem vir com mais dificuldade para vir, porque as consequências também são graves. Mas uma é grave porque o espírito mau pode perturbar sua vida e te complicar. A outra será grave porque ele quer que você tome uma postura séria, que você trabalhe de uma forma séria. Uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar.
Então, para os maus, eles querem dominar e enganar aquelas pessoas, sabotá-las, impor condições desagradáveis a eles. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir para confessarem suas faltas. E outras coisas não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Então, os maus espíritos, quando não há reunião mediúnica séria, se você o chamar para conversar com eles, mostrar os seus equívocos, mostrar para ele que ele tem que se aperfeiçoar, que ele tem que procurar se melhorar, isso para ele não vai ser uma posição muito confortável, muito boa, muito agradável. Agora, quando ele acha que pode dominar, enganar, fazer trapaças, aí ele sim, ele pode ser que ele venha com mais facilidade. Mas tem consequências sérias. Ambas têm consequências sérias. Mas quando você vai trabalhar o esclarecimento daquele espírito, por mais que os seus comparsas depois não queiram te atacar, você tem a proteção dos bons. Agora, se você quer evocá-lo simplesmente para brincar, para pegar as informações, para que ele possa deixar a brecha para que eles possam te dominar, aí as coisas são complicadas, são perigosas. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores. Já vem a segunda fase. Eles podem ir por espíritos superiores, mas para ter espíritos superiores tem que ter disciplina, tem que ter um fim útil. Como castigo e para a instrução dos encarnados. Então, isso é importante para nós. Se nós fizermos essa evocação de um espírito, ele vai vir constrangido por um espírito superior para nossa instrução, para nos instruir. Então, para nos instruir, ele vem, ou como um castigo para ele. Isso vai ser um castigo para um espírito mau. Porque o espírito mau não quer instrução de ninguém. Ele quer que as pessoas continuem se equivocando. Então, a evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades. Então não vem. Ou se retiram logo. É importante trabalharmos, é importante construirmos, é importante valorizarmos as atividades que nós estamos fazendo dentro da reunião mediúnica. Porque, de acordo com as atividades que nós estamos fazendo dentro da reunião mediúnica, nós estaremos construindo e edificando um conjunto de ações para que os espíritos possam trabalhar conosco. Qual os espíritos vão vir trabalhar conosco com aquelas nossas ações, com aquelas nossas atitudes. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, qualquer deles que sejam, não gostam exatamente como vós de servir de distração a curiosos. Isso aqui é extremamente importante a gente entender. Você domina um determinado assunto, espiritismo, homeopatia, biologia, física, matemática, aí uma pessoa te chama para fazer uma palestra. Você chega lá, você vai fazer a palestra, você começa todo mundo olhando para o lado, conversando, brincando. Você vai ficar muito chateado, né? Da mesma forma, os espíritos, ao virem ao nosso encontro, ao estarem presentes em nossa vida, qual será o objetivo? Como nós estamos nos portando diante daquela situação, como nós estamos vivenciando aquela situação e que tipo de energia está envolvida na situação para que a gente tenha assistência dos bons espíritos por prazer deles estarem ali. Somente criando uma reunião para fins úteis. E o fim útil hoje é esclarecer espíritos. Pode ser os espíritos encarnados ou os espíritos encarnados. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Para que você quer chamar um espírito para fazer confidências, para ele fazer confidências da vida dele?
Alguns vêm para fazer o relato, mas esse relato tem um fim sério. Esse relato tem um fim, um objetivo que nos traga um ideal superior, que nos traga uma condição de entendimento para a vida. Então eles vêm, fazem o desabafo da vida dele, mas nós temos que ter a responsabilidade de sermos reservados com relação a isso, a menos que eles falam. Divulgue. Importante para mim que você divulgue. Julgais. Opa, vamos lá. Então, na situação deles virem falar deles mesmos, eles fazem isso espontaneamente. Eles vêm e confidenciam suas vidas. Contam suas histórias, suas experiências, porque servem para nos instruir. Às vezes, é para um fim reservado, como de uma mediúnica, ou numa reunião de psicografia para fins específicos, eles vão dizer, essa pode divulgar. Julgais que eles se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tampouco como espírito. Então, quando você vai evocar um espírito, quando você vai chamar um espírito para dar uma determinada comunicação, a que forma isso se dá? De que forma isso se processa? Como isso acontece? E é dentro desse conjunto de valores, desse conjunto de informações, que nós vamos trabalhar os nossos sentimentos, que nós vamos trabalhar o nosso diálogo com o Espírito, para que ele possa aperfeiçoar-se, dominar suas más paixões, aprender a fazer oração e a cumprir regras, seguir um padrão de disciplina. Isso é importante que a gente possa entender. Então, ele vem para comunicar para um fim útil, nunca para nos divertir. Os espíritos brincalhões podem vir para divertir, sim, mas tem consequências. Essa palavra "mas tem consequência" é importante que a gente guarde. Nota, a experiência com o efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. É o que eu acabei de explicar. Se ele chega, conta as histórias dele, conta o sofrimento dele, nós temos que saber passar uma mensagem amiga, dar uma palavra de coragem, fazer uma oração, instruí-los a fazer oração, para que eles possam buscar caminhos edificantes para as suas vidas. Os que conhecemos ficam satisfeitos com os se saberem lembrados. Então, quando a gente conhece o Espírito, ele vai ficar feliz porque eles sabem que estão sendo lembrados. Os luvianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem, à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas sérias. Então, é importante que a gente entenda que os espíritos superiores, eles gostam de ser lembrados para nos instruir, para ter uma comunicação séria, objetiva e instrutiva. Os livianos querem distribuir brincadeiras e pessoas igualmente frívolas para fazer as brincadeiras. E aí eles querem estar ali para se divertir às custas das pessoas, não as pessoas à custa deles. E sentem pouco à vontade com pessoas graves, pessoas sérias, pessoas responsáveis, conhecedoras da doutrina espírita. E às vezes a gente vê determinados médiuns provocando alguém da equipe da casa. Provoca. Num dado momento, a gente vai perceber que os espíritos que circundam essa pessoa são muito brincalhões, são muito irreverentes e irresponsáveis. E o outro é linha dura. Então, eles vão atacar. Se nós estamos tendo muita antipatia por alguém, tem alguma coisa para a gente repensar nesse interrelacionamento que nós estamos tendo. Para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocado? Absolutamente não. Muito frequentemente eles apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. Então tem reuniões mediúnicas
que os espíritos são realmente evocados para estar ali, e tem reunião mediúnica que os espíritos aparecem, chegam, não convidados pelos homens, pelas equipes mediúnicas de pessoas encarnadas, mas, logicamente, convidados pelos nossos mentores, pelos nossos espíritos familiares, pelos mentores da casa, pelos mentores da reunião mediúnica, ou seja, por uma equipe de espíritos que os trazem até ali para as devidas comunicações de esclarecimento para os encarnados, e normalmente para todos nós, encarnados e desencarnados, ou para o desabafo, quando o médium orientador deverá saber conduzir o diálogo de uma forma empática, segura, que visa criar ali um sentimento de respeito mútuo e de confiança mútua para que nós possamos esclarecer o espírito. Aí tem dirigente que fala assim, mas os meus médiuns só recebem espírito sofredor, eu queria uma mensagem no espírito de luz e nunca recebo. Muitos já devem ter ouvido isso ou já ter sentido isso, porque existe compatibilidades fluídicas e compatibilidades de ideias e objetivos. Então, dentro desse processo de compatibilidade, aquele que tanto quer uma mensagem no espírito superior, na mais das vezes, nunca procurou fazer uma reformulação dos seus conceitos de vida. Ele simplesmente quer porque quer uma mensagem superior, uma ideia superior, que isso absolutamente não vai trazer para ele, nem para a humanidade, benefício. Os bons espíritos, os espíritos superiores, querem benefício coletivo. Se vai beneficiar o coletivo, eles estão prontos para trabalhar. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo da sua identidade? E a resposta é taxativa, de maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. Então, a mistificação, aquilo que o espírito traz para nós como processo de autoeducação, como processo de autoaperfeiçoamento, para que tenhamos a responsabilidade frente à vida, frente à necessidade que temos de nos melhorarmos, ele já está ali de muita boa vontade. Mas quando nós estamos ali assim, estou aqui para quê? Qual a finalidade? Estou a fim de rir um pouquinho, né? Não está centrado na gravidade que é estar dentro da reunião mediúnica. Aí você chega lá, vê um espírito para se comunicar, tenta se passar por um espírito sério, mas está cheio de veneninhos ali nas suas mensagens para destilar a desconfiança, o ódio e certos meandros ali complicados que poderá complicar a vida de toda a equipe mediúnica, se a gente não souber vigiar. Então a vigilância é importante para que nós consigamos estabelecer uma boa comunicação com os espíritos e com o mundo dos espíritos. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outro modo. Já disse anteriormente que sim, né? A escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é o que o atrai e não o fato da escrita. Então, quando você fez a evocação por espírito, você pensou, ele vem. Se ele pode ou não passar a mensagem, é outra história, mas muitas das vezes ele pode vir, ficar ali e através da intuição, nós já falamos isso antes, através do mecanismo da intuição ou da inspiração, ele se comunicar conosco, mostrando-nos a importância do trabalho que nós temos que fazer. Quando se manifeste um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Na sua reunião, se você só quer espírito superior para te passar informações e instrução, se vier um inferior, o que você vai fazer? Sim, não se lhe dando atenção, mas como quereis que se retire, quando vos divertis com as torpezas. Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam, com complacência, como os tolos entre vós. Então, como que o espírito vai se manifestar? Qual o objetivo dele se manifestar? Qual o objetivo do espírito estar ali? Com qual finalidade ele vai estar ali dentro do grupo? Então, é essa ideia, é esse sentimento que nós devemos colocar em prática.
A partir daí, nós vamos rever o seguinte. Quando ele fala para a gente não dar atenção, é uma situação de que todo mundo fica em silêncio, ele vai ali se manifestar e vai embora, né? Mas o objetivo hoje da reunião mediúnica é o quê? Educar o espírito. E se nós queremos educar o espírito, nós temos que ter uma conversa fraterna com esse espírito. Ouvir o que ele tem para dizer, deixar que ele fale, depois nós vamos fazer uma oração, ou vamos citar algumas palavras de estímulo ao bem, fazer oração e completar com aquelas palavras-chave que vão fazer com que ele cresça, espiritualmente falando, e procure se aperfeiçoar. Saia daquela zona de sofrimento, saia daquela área de amargura, de ressentimento, sofrimento, ou seja, que ele busque se instruir. Que para o espírito, quanto mais oportunidade ele tiver de se instruir, mais feliz ele é. A invocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? O nome de Deus não constitui freio para os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns, e muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração, e não como fórmula banal. Então, para que a gente afaste os maus espíritos, não é só necessário fazer uma evocação em nome de Deus. É necessário que a gente faça uma oração sentida, pensada, e que a gente, dentro daquilo que a gente vivencia no dia a dia, para que aquele espírito possa ser tocado por essa oração, possa ser tocado pelas frases e fazer a sua introspecção, fazer a sua interioração íntima e procurar olhar para dentro de si mesmo, como ele tem agido, como ele tem se comportado e aquilo que se espera de um espírito que quer crescer, que quer se aperfeiçoar. Por isso, nós temos que estar sempre atentos na forma da gente conduzir as nossas reuniões mediúnicas. Seja qual for a nossa reunião de educação, de tratamento, de orientação para os espíritos ou de orientação dos espíritos para conosco, nós temos que estar ali com responsabilidade. Temos que estar ali com atenção. Numa autoestrada, eu posso andar 110 km por hora, mas naquela estradinha que nós estamos vendo ali no vídeo, é uma estradinha de chão, que a maioria das vezes eu não poderei passar de 40 km por hora, para minha própria segurança e para a própria segurança do carro. Então, dentro das reuniões mediúnicas, nós temos as possibilidades, que às vezes, em determinado dia, elas sofrerão limitações, porque nós somos pessoas limitadas em muitas situações. Cada um de nós devemos aprender a fazer o melhor possível, a observar as regras de conduta, as regras de ações que nós temos que estar ali dentro, para que a gente possa trabalhar com segurança e com responsabilidade. Que Jesus abençoe nossos lares, ilumine nossas caminhadas, para que saibamos escolher os caminhos que nos eleve realmente à evolução, que nos leve a estar mais próximos de Deus.